Agora temos detalhes e peças totalmente novas da Ferrari em Imola. Max Verstappen vai combinar o GP de Imola na Fórmula 1 com as 24 horas de Nürburgring virtuais, olha só. Fórmula 1 quer voltar os motores V8. E mais uma entrevista dos engenheiros e chefe de equipe da Mercedes falando sobre o futuro da equipe. O circuito de Emília-Romanha está diferente do ano passado. E Newey dá entrevista recente sobre o futuro da sua carreira. Nesse vídeo vamos aos detalhes de alguns carros que já estão em Imola e também as principais notícias do dia da Fórmula 1 para você. Deixa o like nesse vídeo, compartilhe para os amigos e inscreva-se no canal Treta F1. Aqui a notícia é direta e reta. A asa traseira da Ferrari é totalmente nova, claro, assim como outras partes do carro, em um vídeo que eu já mostrei para vocês. Só que até então não tínhamos visto em detalhes o carro da Ferrari, e agora temos imagens. Muitas inovações e diferenças, pessoal. Olha o detalhe, como ficou diferente o side pod. Nesta imagem embaixo é como era antes, com o lábio inferior bem pronunciado, e também essa entrada de ar vertical que levava ar para a parte superior do side pod. Esta sai daqui, ó. Aqui saía o ar captado por esta entrada de ar aqui. Na imagem acima nós percebemos que não existe mais duas entradas de ar separadas, como antes. Veja, aqui é do side pod interior e aqui é uma outra diferente. Agora é a mesma entrada de ar, pessoal. Então a entrada de ar do side pod da Ferrari é uma peça só, muito bem trabalhada. Dá pra ver a fibra de carbono exposta, coisa linda, fala sério, né? Por esse motivo, todo o ar captado na entrada de ar do side pod ou naquela região vai justamente para os radiadores. Então, por isso, a Ferrari tirou essa saída de ar que tinha antes. Não tem mais nada, é liso. E através desta imagem, nós podemos ver em detalhes este chifrinho que ela colocou aqui, claro, para direcionar o ar. Muito interessante. E é claro, uma das maiores diferenças da asa traseira é esta. Antes, a aleta do DRS tinha esse caimento lateral aqui. Agora veja como ficou, não tem mais o caimento lateral. Pelo contrário, esta parte aqui, que é onde abre o DRS, totalmente diferente de antes. E a asa traseira, pessoal, é um ponto muito importante, porque ela é o último ponto de impacto de todo o fluxo de ar. O direcionamento do ar a partir da asa traseira é importantíssimo, e é ele que determina se o carro vai gerar muito ou pouco arrasto. Ou seja, se o coeficiente aerodinâmico do carro vai ser alto ou baixo. Isso influencia diretamente nas altas velocidades. E o Verstappen, que vai correr as 24 horas de Nürburgring virtuais pelo simulador iRacing. Eu já joguei muito iRacing, é muito legal. No mesmo dia que ele vai correr o GP de Imola. E olha, não é a primeira vez que o piloto faz isso. Em um outro momento, assim que ele terminou a corrida, fez o que tinha que fazer com a imprensa, em entrevistas e correu para o jatinho dele. Pois no jato particular do Max Verstappen tem um simulador que viaja com ele o tempo todo. Inclusive, teve uma vez que Max Verstappen, no dia da corrida, no domingo, ele acordou 4 horas da manhã para poder correr no simulador. Ou seja, o cara acordou 4 horas da manhã para fazer uma corrida, depois terminou a corrida e foi correr na Fórmula 1. E segundo ele, não é cansativo, pelo contrário, é relaxante. Ele já acorda e fica aquecido, fica pronto, prepara o psicológico, faz a corrida virtual e depois vai para a corrida de Fórmula 1 já preparado, aquecido. Olha a mentalidade deste piloto. Isso é impressionante. Comenta aí a sua opinião. No vídeo anterior eu comentei com vocês que a Fórmula 1 estaria estudando a possibilidade de motores mais barulhentos a partir de 2030. E vou te falar, o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, disse em entrevista que é o que ele mais quer, a volta dos V8 e a volta de barulho. Pessoal, o cara mais importante da Fórmula 1, não é da FIA, é da Fórmula 1, basicamente diz que tá de saco cheio dos motores V6 híbridos. Tudo bem, eles são mais tecnológicos e também são mais potentes que os antigos V8 e V10, mas depender dele, CEO da Fórmula 1, os motores V8 voltarão. E aí ele fez uma leve comparação com o passado. Os motores V8 são maiores, são mais pesados, o que poderia aumentar o peso dos carros, o que não é interessante, mas hoje em dia existem muitas tecnologias que podem melhorar esse quesito. E os motores V8, de carro de rua mesmo, já são muito mais suaves e leves, e se depender dele, definitivamente ele se livraria do motor híbrido e voltaria com V8. Os carros poderiam ser um pouco mais lentos, ter menos torque, porque perderiam a parte elétrica, mas ao mesmo tempo, os motores a partir de 2026 até 2029 vão ter um componente eletrônico mais amplo e consequentemente mais peso, porque a bateria também pesa demais. Contudo, o Stefano Domenicali tem feito pesquisas, perguntado para o povo e as respostas são precisas. É necessário aumentar o ruído, os decibéis dos motores da Fórmula 1, e isso vai ser uma pauta importantíssima a partir de 2030.
Pessoal, isso é uma notícia muito boa, porém muito futurista. Eu normalmente não trago essas notícias para cá, porque é muito futuro. Mas eu achei relevante o fato de o CEO da Fórmula 1 ter falado abertamente para a imprensa sobre a vontade dele. Ele disse que não gosta da parte híbrida e quer de volta os V8. Ponto. É isso que precisamos. Vamos lá. Tomara que dê certo. Mercedes mais uma vez. A Mercedes é uma das equipes mais midiáticas da Fórmula 1, né? Mas se tem entrevista dos chefes e dos engenheiros, nós trazemos para vocês. Bom que a Mercedes está com dificuldade não é mais segredo para ninguém. E o chefe da equipe, Toto Wolff, reafirmou isso, que serão necessárias várias corridas a partir de Imola, onde eles trarão atualizações para ver os frutos das atualizações. E segundo o engenheiro, a equipe tem um controle razoável sobre onde precisam melhorar o desenvolvimento do carro. A Mercedes não tem os mesmos problemas em todas as pistas. Em Jeddah, o carro ficou saltando muito, em alta velocidade. Em Melbourne, o problema foi o desgaste exagerado dos pneus traseiros. Em Suzuka, o desgaste foi corrigido, mas aí a frente ficou ruim. Então, com as atualizações de Imola, eles esperam que nas próximas corridas, com mais algumas atualizações, o carro possa ficar um pouco melhor. É, meus amigos, enquanto McLaren, Ferrari, principalmente, atualizam o carro para melhorar o desempenho, a Mercedes atualiza o carro para tentar consertar o desempenho. Que situação! Atenção para a notícia importante sobre Imola, tá? O asfalto de Imola foi atualizado. Pois é, recebeu componentes de plástico recicláveis com grafeno. Famoso grafeno, muito polêmico aqui no Brasil, tá ok? Com isso, pessoal, com essa nova tecnologia no asfalto de Imola, segundo os testes, as temperaturas dos pneus não serão tão elevadas, porque agora o asfalto é verde. Portanto, para este ano a Pirelli mudou a estratégia. Vai usar pneus mais macios, da gama mais macia, C3, C4 e C5. No GP anterior de Imola, 2023 não teve por causa da inundação, 2022 então, lembram? Lá foi usado a gama mediana, C2, C3 e C4. Então, este ano, os carros poderão ser mais rápidos. É o que veremos. Adrian Newey deu uma entrevista recente e disse sobre a grande exposição que ele está tendo. Aliás, que a saída dele da Red Bull fez acontecer na mídia. Mas ele foi bem sincero na entrevista dele. Vamos lá. Newey disse que ele ama o que ele faz e que vai tirar pequenas férias, pois ele tá um pouco cansado agora, mas em algum momento ele vai recomeçar. Vale lembrar, pessoal, que o Newey ainda vai estar no paddock da Red Bull, tá bom? Mas ele não vai trabalhar para a equipe. Até mesmo no próprio GP de Miami, onde ele participou, ele estava lá no paddock. A câmera filmou ele várias vezes, mas ele não trocou nenhuma informação com a engenharia, com o piloto, com nada. E segundo ele, aquilo foi muito estranho, pois ele só esteve no paddock basicamente para aparecer na imprensa. Pois é. Ele sequer trabalhou de fato lá, só parou para pousar para foto. Então, o restante deste ano, pela Red Bull, o Newey vai estar focado em terminar o hipercarro RB17, que é o hipercarro de rua que a Red Bull vai lançar. Inclusive, um dos sonhos do Adrian Newey sempre foi projetar um hipercarro de rua. Ele já fez isso com o Aston Martin Valkyrie, mas agora a Red Bull vai lançar o dela. Então, voltando para a entrevista, ele disse que vai aproveitar as férias dele, aproveitar o iate dele, navegar em direção ao pôr do sol. Deu uma leve descontraída. Ele tá feliz. Mas quando perguntaram diretamente para ele se ele tinha conversa de verdade com a Ferrari ou com a Mercedes, que estão super interessados nele, aí ele respondeu de uma forma um pouco indireta e desconversando um pouco. Ele disse que se perguntassem para ele há 15 anos atrás, se aos 65 anos que ele tem hoje, ele estaria pensando em trocar de equipe, ir para outra equipe, para ficar mais 3, 4 ou 5 anos, ou seja, o cara estaria trabalhando até os 70 anos de idade, ele com certeza não faria isso, pois ele não seria louco trabalhar tanto assim. Mas logo em seguida ele falou que ele ama o que ele gosta de fazer, vai tirar umas férias, dar uma relaxada e depois vai ver alguma forma de recomeçar no design automotivo. Mas ele não deixou claro, não deu nenhuma pista se vai ser na Fórmula 1 ou se vai ser projetando supercarros, carros de Le Mans, pois ele gosta muito de fazer isso. E outra coisa que ele gosta muito de fazer é de a cada 2 semanas ver se o projeto dele nos carros de Fórmula 1 deu certo nas corridas, pois teoricamente as corridas de Fórmula 1 são a cada 2 semanas. Aí durante esse período ele trabalha com a fábrica desenvolve as peças que ele projetou, instala no carro e aí vão para uma semana de corrida. E aí ver nas estatísticas que o carro melhorou com as novas peças que ele projetou, isso para ele é muito satisfatório, ele disse. Ou seja, o Adrian Newey ainda tem um espírito competitivo. Ele quer ver o trabalho dele dando fruto, seja na Fórmula 1, no mundo competitivo, ou projetando hipercarros de rua que poderão se tornar carros de corrida na categoria Endurance, Le Mans. E para finalizar o vídeo, mostrar essa foto para vocês do que a Aston Martin fez na asa dianteira deles. Veja isso, amigos. Aqui é como era antes, em Miami, e aqui é como ficou agora em Imola. Eles colocaram um vinco
ali na asa, negócio muito doido. É doido porque é diferente, nenhuma equipe apresentou uma asa dianteira assim. Bom, tá aí a Aston Martin inovando. Ainda não temos imagens da Mercedes, eles disseram que trariam atualizações, mas por enquanto nada foi flagrado. Lembrando que eu já programei as transmissões ao vivo que eu farei aqui no canal, do treino 1, treino 2, treino 3 e da corrida. Já estão programados aqui no canal, transmissão ao vivo dos detalhes com narração detalhada, feita por mim, ok? Dias e horários na telinha de vocês. Só não vou conseguir transmitir a qualificação, pois estarei no casamento da minha irmã. Beleza, pessoal? Qualificação de Imola ficarei devendo para vocês. Deixa o like, compartilhe para os amigos e inscreva-se no canal Treta F1.